E hoje a gente tem a honra, o prazer, a alegria de estar com a Lineker e os Caramelos, não todos, depois de um show que foi um acontecimento aqui em Düsseldorf, e vocês vão curtir a entrevista com eles agora. Lineker, Péricles, é um prazer. A gente vai só estar aqui com o Péricles, né? Porque tem os Caramelos, tem muita gente. Uhum. E, como eu falei antes, esse show realmente foi um acontecimento. É uma energia absurda no palco. As pessoas, o momento que você pede para eles fecharem os olhos, para sentir a música, a gente viu que a grande maioria do público ali de europeus sentindo também naquele momento. Me conta um pouco desse evento que foi. Olha, a gente está vindo de uma série de shows que começaram em junho. Então a gente já está muito longe do Brasil faz tempo. A gente voltou para casa a gente ficou 3 dias em casa no máximo e voltou para turnê. E agora está chegando numa fase final. Então esses últimos shows pra gente já tá assim naquilo. Estamos chegando, estamos perto do Brasil, estamos perto do Brasil. Mas hoje, por mais que a gente esteja com o corpo cansado porque uma turnê cansa, Sim, foi uma energia muito linda e muito inesperada, porque a gente veio passar o som mais cedo e aí tava a casa, ela fala muito, né? Tipo, a ambiência da casa responde muito reverberando no som. E aí a gente tava falando, gente, esse show tem que assim ser maravilhoso porque esse som já não tá tão bom hoje, porque tá reverberando tudo. Tomara que o público chegue e dê aquela abafada, né? Que o som bata nas pessoas e dê uma abafada pra gente. E aí foi muito gostoso sentir como tava todo mundo muito conectado. E tanto as pessoas do Brasil que moram aqui, como as pessoas que são alemãs e estão aqui. E o que mais me impressionou hoje foi ver gente mais de idade, pessoas idosas. É verdade, verdade. Tipo, que a gente via, assim, senhores e senhoras de cabelo branco, fechando o olho, dançando e abaixando. E sentindo a música, o ritmo. Então isso pra mim foi muito massa. Sim, muita energia. Legal mesmo, a galera aqui é super aberta, assim, né, pra conhecer música brasileira, e a gente aproveita, a gente ama a Alemanha, na verdade. Vocês, me corrija se eu estiver errada, mas eu tenho visto vocês mais por aqui pela Europa até que pelo Brasil, né? Sim, esse ano principalmente. A gente fez muito mais show na Europa do que no Brasil. E a Alemanha também abre muito as portas aqui para vocês, né? Muito. Vocês têm uma troca muito grande com a Europa e com a Alemanha também, em particular. A gente começou por Berlim, né? Nas primeiras a gente fez, do ano passado, a gente fez Berlim, Karlsruhe, Colônia, Erfurt e isso. E aí a gente viu que era um caminho, era uma porta muito possível pra gente que tá trabalhando com música independente, que não tem gravadora, que faz um projeto todo de comunidade, assim, para o nosso trabalho acontecer, vendo que tinha uma porta muito grande se abrindo aqui. E tanto é que é a 4ª vez que a gente faz show na Europa, em menos de 2 anos. Uau. Então, mês passado a gente estava aqui, aí voltamos agora, aí a gente estava em abril também. Então, só esse ano já foram 3 vezes na Alemanha. Porque se a gente olhar bem, vocês criaram, né, a banda em 2015, né? Você começou, você chamou essas pessoas, foi criada, né, fundada em Araraquara, em São Paulo, e hoje tem que colar porque tem muito nome. Tem muito nome. Exatamente, com a Lineker, né, nos vocais, o Rafael Baroni no baixo, o William Zaharansky na guitarra, o Péricles Zanon na bateria, Renata S no backing vocal,
a Marja Lenski na percussão, Fernando TRZ no piano e o Éder Araújo no saxofone. Isso. Essa é a formação de hoje, tem muita gente também de Araraquara, de outros lugares, mas Sim, toda em São de Araraquara, Paulo. Araraquara mesmo é eu e o Pérez, nascidos. Mas o resto Raiz. é raiz. Mas é todo mundo caipira. É, todo mundo caipira, mas a gente que tem o DDD 16. E quando vocês criaram em 2015, não é um longo caminho. Não, é super recente. É super recente, são 3 Super. anos de estrada e vocês já estão bem consolidados aqui na Europa, né? Carreira independente. A gente vem trabalhando desde então com muita construção, né? Tipo, cada passo uma etapa diferente e cada degrauzinho da gente agradecer muito, porque é isso, trabalhar com música independente e ainda mais no cenário brasileiro que a gente sabe que culturalmente é extremamente difícil de trabalhar e a gente é uma banda super recente do interior do estado de São Paulo ainda, que não aconteceu na capital, né? Tipo, a gente não teve que todo mundo ir para São Paulo para criar uma banda e não. Eu estava estudando em Santo André, fui para Araraquara e aí em Araraquara a gente começou tudo. Então, tanto é que a gente gravou os clipes em Araraquara, os 3 primeiros, e a gente ensaia em Araraquara na maior parte do tempo. É, na minha casa. Na casa dele. Então, é uma banda raiz, assim, tipo, é uma independência bem raiz. E aí fazer esse monte de show, e a gente está vindo agora de uma turnê de quase um mês nos Estados Unidos, que também foi super incrível, de gravar um Tiny Desk Concert da NPR, que era tipo um sonho de todo mundo e de repente acontece. Então é muito massa. Assim. Não, a gente está numa trajetória muito louca. Inclusive ontem a gente acabou de assinar com a Budi, que é uma distribuidora que tem 70 anos aqui na Alemanha, assim. E que vai distribuir nosso trabalho não só aqui na Europa, mas no mundo todo. E é muito importante para a gente dar esse passo, né? Então, é muita coisa em pouco tempo, realmente. Assim. E agradecer, assim, acho que o tempo inteiro de todo mundo estar no foco, de fazer o negócio acontecer, de ser estressante, de ser muito tempo fora de casa. Porque é muito gostoso. Tem que se amar muito, tem que ter muita amizade pra passar esse tempo todo de turnê junto. Eu não digo isso nem reclamando, assim, tipo, é extremamente feliz a gente estar ganhando com o nosso trabalho, a gente está vivendo da arte da nossa arte, mas é muito tempo na estrada. Então é um acúmulo de estresse de avião, de check-in, check-out, de fuso horário, de jet lag que, tipo, muda muito a cabeça. E saudade de casa também. Saudade do arroz e feijão que você falou no palco. Gente, nossa, eu não vejo a hora desse momento. Daquela panelona de arroz com feijão. E até que a gente cozinha, né, nas viagens. Quando a gente fica assim em Airbnb é massa, porque a gente faz comida. Mas feijão a gente não fez. Mas não achou arroz e feijão? Não, aqui fez, o Zarra fez. Arroz. É verdade. Comemos nos Estados Unidos arroz e feijão. Quebrou tudo no arroz e feijão. Foi, é verdade. Mas hoje em dia, há 13 anos atrás, quando eu cheguei aqui, não achava muito não. Mas hoje dá pra achar mais também fácil. aqui. Na Alemanha. Nossa. Hoje é mais fácil. E a música de vocês? Quem geralmente escreve? Quem faz as letras? Existe um acordo entre vocês? De chegar alguém com uma melodia e alguém botar uma letra em cima? A Lineker geralmente chega com as letras e às vezes não, ela já chega com uma letra cantando, né? Então com uma melodia. Aí, até com os breaks, umas convenções, às vezes com as linhas de metais também e tal. Mas o arranjo é uma coisa que a gente faz junto, assim, coletivamente mesmo. Cada um dá um pitaco e tal, e a gente chega numa sonoridade que cada vez mais é muito nossa mesmo, assim. A gente está muito feliz que a gente está no processo, na estrada a gente está gravando o disco novo, né? Então a gente gravou em Berlim 2 músicas, a gente gravou em Lisboa uma música. Gravou no Brasil uma. Gravou no Brasil, agora a gente vai voltar pro Brasil, vai dar uma descansadinha e vai voltar para a pré-produção desse disco novo que sai em março do ano que vem. No Brasil, a pré-produção. Exatamente. E tá sendo muito bom, porque cada vez mais a gente amadurece como banda, né? É meio clichê falar que é casamento, mas é mesmo, assim. Que é isso que a Lineker tá falando, né? Tipo, é muito convívio, assim. O grande desafio é tipo, prestar atenção no outro, saber quando o outro tá meio esquisito ou deixar ele respeitar lá. Exatamente. Na verdade, acho que karmicamente o mais desafiador é isso, né?
Mas você canta muito amor, você fala de Não, muito amor. sim. Acho que principalmente no Remonta, né? Que é um primeiro disco. O Remonta foi em 2016, não? Foi 2016 o lançamento. Mas eu tô escrevendo Remonta desde quando eu tinha 16 anos. Nossa. Então ele já é um disco velho pra mim. Velho no sentido de já conviver com ele muito tempo. Das experiências, já foram lá pra trás. Porque eu conheci a banda, eu tinha 19. Então eu já estava com Remonta fazia 3 anos. Que eu conhecia as músicas, que eu tinha passado por várias das histórias. Então é cantar isso sempre ressignificando, porque realmente ele é um disco que chama Remonta. Então é pegar esses pedacinhos todos, esses cacos principalmente amorosos de afeto que ficaram pela estrada e conseguir estruturar para uma próxima fase. E agora já estruturada e já sentindo que meu corpo, meu esqueleto está alinhado para uma próxima etapa musical e de vida também, de pensar um segundo disco. Mas a gente já está com Remonta, vai fazer quase 2 anos. Já fez 2 anos com um disco na estrada. Porque antes de lançar o Remonta ainda, a gente entrou em turnê com o Cru, que era o EP de 3 faixas, experimentando as músicas que a gente achava que ia pro disco. Então as que foram estão no disco, as que não foram a gente tirou fora. Mas é muito gostoso ver a organicidade da coisa acontecendo no fluxo. Tipo, de mudar arranjo, de escrever letra na estrada, da gente botar música que tinha tirado, ou tirar música que estava já no disco e fazer um show sem essa música. Ter essa liberdade de mudança. E acho que a gente é muito assim, eu tenho ascendente em aquário. Então, pra mim, é extremamente importante mudar. E aí é muito gostoso de fazer isso na estrada, de ter esse fluxo acontecendo. E eu então desejo esse fluxo, que tenha muito amor nessa estrada, muita mudança ainda, que vocês possam trazer muita coisa, porque, gente, eu já tô sob efeito. Não, foi lindo. Eu vim fazer essa entrevista aqui na Sob Efeito, falei, será que eu vou conseguir fazer isso direito? Porque eu tô um pouco no ar ainda, porque teve uma hora que eu esqueci completamente, tava lá pulando na frente do palco. Foi muito bonito. Porque foi lindo. E acho que tem uma coisa também de ver, tipo, quem é do Brasil e mora nesses países há muito tempo, de ter uma relação com a gente meio de conexão com a casa. Então, tipo, tinha muita gente ali que eu via que estava muito emocionada de poder falar um dia, tipo, mais de 4 horas em português com as outras pessoas, por mais que eu estivesse tentando falar em inglês, de falar em português com as outras pessoas e ouvir um som em português. Então, acho isso muito legal. E ao mesmo tempo, a galera que é daqui, que não entende a letra mas está conectado pela música. Foi uma conexão geral, isso eu posso dizer, não, porque eu vi. Foi demais, assim. E vocês no palco com certeza sentiram isso também. Foi especial demais. E Lineker, aconteceu uma coisa aqui muito linda, que até eles estavam do meu lado durante o show, e no final do show uma mãe veio me pedir, porque sabia que eu ia entrevistar você, e ela pediu para que o filho dela tirasse uma foto com você, e você teve esse encontro com ele, né? Foi muito... Ele chama Renan, e o Renan estava falando que, na verdade, a mãe falou que eles moram aqui já faz 4 anos, e que eles precisaram sair do Brasil por uma questão de perseguição, por o pai ser juiz. E aí, do Renan não ser um padrão de masculinidade, e achei ótimo ele falar isso, de começar pela escola dele, alemã, que ele estuda aqui, e que ele começou a se transformar na escola. E, claro, né, um ambiente escolar é um ambiente, na maioria das vezes, bastante opressor e bastante... Se é no Brasil, eu imagino que fora também aconteça muito. E aí dele falar que a professora desrespeitava muito, que os alunos da sala desrespeitavam muito. E aí que ele deu um textão e a família entrou com uma ação. E a professora saiu da escola, e a escola, tipo, agora tem debates sobre pessoas do movimento queer, sobre LGBTQ+.
E a mãe sendo super ativista, super parceira dele. E aí ela falou, muito obrigada por você estar aqui. Aí ele falou que a gente inspirava muito o som. E eu via que assim, tipo, ele tava o show inteiro muito emocionado. Ele chorou. E eu fico muito emocionado também, porque eu falo, gente, é tão natural pra gente que às vezes a gente não é que esquece, mas é que às vezes realmente é muito significativo quando você olha no olho de uma pessoa e canta pra ela ou canta com ela. E saber o quanto você saber significa. o quanto significa, e saber o quão importante a gente, principalmente na situação atual do país que a gente está agora, de poder ser uma voz que está nesse tem tanto entre... respeito, tanta agressividade. Exatamente. Que o Brasil é um dos países que mais tem morte, morte, sim. E aí de ser esse entre, atravessando o oceano e falando sobre respeito, e falando sobre situações políticas, e falando sobre afeto e vivência, né? Tipo, então isso me deixou muito feliz de encontrar Renan hoje. E foi muito bonito. Foi lindo. Foi lindo. Parabéns, gente. Obrigado, muito sucesso. Muito sucesso. Pra nós. E eu espero ver vocês muito breve. aqui. Em breve, com certeza. breve. Porque vocês estão mais aqui do que no Brasil, né? Em breve a gente volta, com certeza. Obrigada, pelo gente. carinho de receber a gente. Obrigada. Valeu. Obrigada. Gente, até semana que vem. Depois dessa honra, ainda tô sob efeito do show da Lineker e dos Caramelos. E a gente se vê semana que vem no programa Turnê. Beijo. Beijo.